Temos no Brasil um novo tipo de justiça. É a justiça fora da justiça. Ou seja, a justiça que é alguém que acredita que está fazendo justiça, que não precisa coincidir com a justiça estabelecida por lei no Brasil. É isso mesmo. Trata-se de Sérgio Moro, o novo fora da lei. Ou seja, o novo juiz que pode agir fora da lei para executar as suas coisas. É ruim se ele tiver seletividade nas questões dele. É o que parece que também tem. Pois bem, vamos analisar essa notícia dentro do contexto em que o Tribunal Regional Federal permite que o juiz Sérgio Moro haja sem precisar justificar nada com a justiça comum. Como assim? Como é que acontece isso? Vamos entender o primeiro caso e depois vamos comentar um pouco sobre isso. Sejam bem-vindos ao canal Notícias Comentadas. Compartilhem os nossos vídeos para que o canal cresça e a gente possa esclarecer cada vez mais pessoas sobre o que está de fato acontecendo no Brasil. E também assine o nosso canal, curta nossos vídeos para que a gente cresça cada vez mais. Aproveito o momento e agradeço a todos vocês pela participação imensa que vocês estão tendo no canal Notícias Comentadas. Nossos vídeos são muito comentados, são muito elogiados, também são muito criticados, e isso é importante, a prática da democracia. Todos os comentários são liberados, a não ser que sejam spams. Peço compreensão também, porque às vezes o próprio YouTube ele faz um filtro. Eu mesmo já configurei para que todos os comentários fossem liberados, mas o YouTube faz um filtro contra spam. E daí eu tenho que olhar lá de vez em quando e nem sempre os comentários são liberados direto. Pois bem, agradeço e também informando que muito provavelmente até o domingo, dia 2 de outubro de 2016, nós vamos chegar aí aos 10 mil inscritos no canal. E agradeço imensamente, com muita humildade, a colaboração de todos vocês para isso. Eu sei que esse trabalho de chegar a 10 mil, ele também é em grande parte devido ao compartilhamento dos nossos vídeos por vocês. Então, humildemente, agradeço a todos vocês. E também digo que mesmo os que têm posição contrária, eles são bem-vindos para criticar os nossos vídeos, como o Gabriel aí, que tem ajudado bastante na sua contraposição, até mesmo a nossas demonstrações de vídeo. Seja bem-vindo, Gabriel, mas também o Anger e todos os outros que estão comentando bastante aí nos nossos canais. Vamos aos fatos aqui da justiça fora da lei. Sérgio Moro fora da lei. Vamos entender. Moro está autorizado a descumprir a Constituição? Essa notícia foi publicada aqui no Carta Capital no dia 30 de setembro de 2016 e diz o seguinte: a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que arquivou representação contra o juiz da Lava Jato, remete ao totalitarismo e rifa direitos fundamentais. Vamos entender. Os fatos são bem conhecidos. O ex-presidente Lula estava grampeado por ordem do juiz Sérgio Moro. Uma conversa entre Lula e a então presidente Dilma foi gravada quando já havia sido suspensa a ordem judicial. Apesar disso, o áudio foi divulgado pelo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba e reproduzido pela TV Globo, violando todas as regras constitucionais sobre sigilo das comunicações. Moro claramente violou seus deveres funcionais, além de incorrer outras sanções. E isso aqui é bastante problemático, pessoal. Bastante problemático, porque é o seguinte: um juiz que deveria ser o camarada que mais conhece a lei, ele infringiu a lei. Ele sabia que ele já tinha suspendido a ordem de gravar e ele viu a gravação. E ele viu que essa gravação foi feita depois da suspensão da ordem. Qual é o trabalho do juiz? Independente de quem seja, você gravou a presidente do Brasil ou presidente, então não pode divulgar? Não pode. Já tinha suspendido a ordem? Já. Então não pode divulgar. Ele foi lá, decidiu, por vaidade, meio que dizer assim: olha pessoal, olha o que eu descobri aqui, olha o Lula como é ruim, a Dilma como é ruim, descobri. Correu para a mídia e divulgou então os áudios. Isso é contra a lei. Hoje foi o Lula, dessa vez foi o Lula que foi gravado, junto com a Dilma. Amanhã pode ser um outro. E isso é contra a lei. O juiz, ele é um representante da lei. Ele foi um cara que aprendeu todo o curso dele de direito, ele aprendeu a estudar e respeitar a lei. Ele fez um juramento de respeito à lei. O advogado faz esse juramento. E aqui é claro que o juiz desrespeitou isso. Por pura vaidade, não há outra explicação. É vaidade, violação de lei.
Então, ele foi submetido a julgamento aí pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é aqui Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E aí saiu o resultado. O tribunal decidiu o seguinte, que a Lava Jato, que tem o Sérgio Moro como juiz da operação da Polícia Federal, não precisa cumprir regra de casos comuns. Ou seja, o que são casos comuns? Não está definido na lei isso? E os outros casos, não tem lei para os outros casos que não sejam comuns? Decide o Tribunal Regional Federal. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu nessa quinta-feira, 22 de setembro, que a Operação Lava Jato não precisa seguir as regras dos processos comuns. Se não precisa seguir essas regras, precisa seguir que regras? Na verdade, o que o tribunal fez aqui foi liberar o juiz Sérgio Moro para fazer o que quiser. Sabe por quê? Advogados apontam que as investigações ignoram os limites da lei, ao, por exemplo, permitir grampos em escritório de advocacia, divulgação de interceptações telefônicas envolvendo a presidente da República e importação de provas da Suíça sem autorização necessária. Mas para a Corte Especial do TRF-4, os processos trazem problemas inéditos e exigem soluções inéditas. Aí é o seguinte, soluções inéditas ainda não existem, mas os problemas inéditos já podem existir. Que definição de justiça é essa? Para quem vale essa justiça? Só para o Sérgio Moro? Ou a gente também vai criar Vamos dizer, o Temer pode fazer o que ele quiser, não precisa cumprir a lei. O que aconteceu aqui foi uma coisa gravíssima na área jurídica do Brasil, que o Tribunal Regional Federal autorizou alguém a agir fora da lei, simplesmente isso. Você acha que não tem perigo? Você acha que ele já não está agindo fora da lei? Você acha que o Moro não é seletivo? Aqui nesse vídeo a gente vai mostrar um pouco mais sobre isso. Antes disso, vamos confirmar aqui. Moro cria estado de exceção com Lava Jato, diz desembargador do TRF-4. Por 13 votos a 1, olha, grande maioria. A maioria do TRF considerou na quinta-feira incensurável a conduta do juiz federal Sérgio Moro por ter divulgado conversa entre os ex-presidentes Dilma e Luiz Inácio Lula da Silva. Mas o desembargador federal Rogério Favretto, o único a divergir, declarou que o Poder Judiciário deve deferência aos dispositivos legais e constitucionais, sobretudo naquilo em que consagram direitos e garantias fundamentais. Foi isso que foi violado. Eu sinto muito dizer, a maioria um dia já apoiou o nazismo. Eu não tenho problema nenhum de dizer aqui que os 13, a maioria, está errada. Porque existe uma legislação no país, ela precisa ser respeitada. A gente acaba de entrar aqui no estado de exceção, onde um juiz decide por vontade própria, se ele amanheceu naquele dia com raivinha de fulano, ele vai lá e prende. Como é o que já está acontecendo, minha gente. Decisão do TRF-4 fortalece a posição de juiz Sérgio Moro. Não só fortalece a posição dele, como cria o estado de exceção. E aí acontecem coisas desse tipo aqui, ó. Falta de provas, vejam bem, falta de provas, publicado pelo jornal, pelo site aqui, Consultor Jurídico, que é um site especialista em direito. Falta de provas justifica a prisão temporária de Palocci, afirma Sérgio Moro. É o legítimo estado de exceção. Não há regras a ser cumpridas. Ele pode fazer o que quiser. E o ex-deputado e ex-ministro da Fazenda, Casa Civil, Antônio Palocci, é acusado de receber propina para trabalhar pela Odebrecht dentro do governo e no Congresso Nacional. Mas como não foram encontradas provas de recebimento dessas quantias, somente a convicção, Palocci deve ficar preso enquanto não houver tal identificação. E sabe o que é ridículo? Moro converte prisão de Palocci em preventiva por tempo indeterminado. O Palocci foi preso sem provas, pessoal. Sabe qual é a prova? Vocês devem ver esse vídeo aqui. É que eles acharam lá um tal de italiano e que eles juram que esse italiano é o Antônio Palocci. E por isso prendem o Palocci sem prova. Não tem provas cabais. Só existem as tais convicções. E a gente começa a entrar num Brasil de ditadura, no estado de exceção. Ora, mas era justamente isso que os paneleiros foram para a rua dizendo que é comunismo, que ditadura, não sei o quê. Mas ninguém vai para a rua, ninguém consegue entender o que está acontecendo aqui, não?
Isso aqui é ditadura. Ditadura é quando não existe uma lei. O Estado é de exceção. Pois bem, temos o chefe da Polícia Federal, né, que também está agindo com partidarismo. Agora, a Lava Jato claramente age com partidarismo. O Supremo Tribunal Federal, através do Gilmar Mendes, também age com partidarismo. A presidente foi derrubada sem provas também, né? Sem provas. E agora o Palocci foi preso sem provas. Eu não estou dizendo que o Palocci é inocente, mas ele deve ser preso, caso ele seja mesmo... seja confirmado que ele ganhou essas propinas todas aí, mas ele deve ser preso sim com provas. O que a gente está vendo aqui é o estado de exceção, sem provas, se fazendo a tal justiça. E a justiça é aquilo que ele decide. O juiz Sérgio Moro, ele decide o que é justiça no Brasil. Aí você acha, mas o Palocci é criminoso e o Sérgio Moro está fazendo um trabalho digno para muita gente. Aí eu pergunto para vocês, o Eduardo Cunha, já foi cassado, não é mais presidente da Câmara, já foi provado que ele roubou, ele mentiu, ele fez tudo, não tem mais direitos, nem foro privilegiado, não tem mais imunidade parlamentar, não tem mais nada disso, está na Lava Jato e até agora não existe convicção, apesar de existir provas, não tem convicção que o Eduardo Cunha é um criminoso que pode fugir do país. Aqui ele fala que o suspeito, tem que prender porque ele pode fugir do país. Mas o Eduardo Cunha, inclusive o Moro deu o passaporte para a mulher dele de volta. Como eu estou mostrando aqui nesse vídeo, mesmo sem saber o CEP, né, porque o juiz Sérgio Moro já tem quase 6 meses isso aí, ele não consegue intimar a Cláudia Cruz, a mulher do Eduardo Cunha, que torrou dinheiro de propina da Petrobras. A propósito, a quantidade de dinheiro que ela torrou lá, comprando roupas e calçados, no montante de, sei lá, 5 milhões de dólares, é maior do que aquele escândalo todo que estão fazendo com Lula, hein, que é 3,7 milhões de reais. E mesmo assim, parece que os paneleiros, o pessoal, não, isso daí... Parece que a luta do pessoal que foi para a rua de verde e amarelo, achando que está defendendo o Brasil de alguma coisa, e na verdade está servindo de gado de manobra, foi para tirar simplesmente o governo que eles não gostavam, que eles não conseguiram eleger, e aceitar esse outro aí fazer o que quiser. Então, contra Cláudia Cruz, que não tem foro privilegiado, ele nem sequer consegue achar o endereço dela, a não ser para entregar o passaporte. Aí, olha, está aqui o teu passaporte. Aí ele achou o endereço. Mas para mandar a intimação, não achou. O Eduardo Cunha, que é o marido, que aí tem inúmeros casos de corrupção comprovados, ele também não acha necessário prender o cara como ele fez aqui com o Palocci. Repito, eu não tô inocentando o Palocci. Eu acho que se o Palocci fez o crime, ele deve ser preso. Só que ele deve ser preso, como a Constituição brasileira diz, com provas. E não como está acontecendo aqui. Um juiz que tem autorização de agir fora da lei, fazendo caça a um determinado partido e beneficiando o outro. Porque quando a gente vê acusações contra alguém do PSDB, do PMDB, ou essa cúpula aí que fez o golpe, ele faz o quê? No caso do Lula, ele divulgou para a Globo. O que ele faz com a lista do Odebrecht? Ele coloca em sigilo. Ninguém pode ver, é sigilo. E isso, sinceramente, é seletividade, justiça seletiva. Justiça de gente branca direcionada para a senzala. É isso que a gente, infelizmente, está constatando no Brasil. Eu queria saber o que você acha disso, dessa justiça que só consegue enxergar alguns criminosos e outros ela identifica como herói. O fato do Sérgio Moro aí constantemente ser premiado pelas revistas golpistas, canais golpistas, está viajando para os Estados Unidos, prestando esclarecimento, trabalhando junto com o FBI. E antes que você se espante, aqui está a fonte: Moro autoriza a entrada do FBI nas investigações da Operação Lava Jato. Então, a Lava Jato tem o dedo aí do FBI.
O que você acha de tudo isso, da situação, no mínimo interessante que o Brasil está vivendo? Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para que a gente alcance cada vez mais pessoas. É preciso alertar a população brasileira do que de fato está acontecendo no Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.